Você está pronto para entrar dentro de uma aventura fantástica? É canal Felinos Despertar Cristal e lógico que também tem felinos na história, mas nem por isso deixa de ser um assunto bastante interessante para você aprender e também se divertir. Vem comigo! Animais de diferentes formas passaram a fazer parte da infância de muitos, da adolescência de vários e também da fase adulta de muitas e muitas pessoas. Esses animais muito famosos no cinema, muito famosos em histórias de livros ou até histórias que foram trazidas através de sonhos. Sua realidade, se existe ou não existe, já é outro assunto, mas que com certeza faz a cabeça de todos nós para aprendermos e instigarmos ainda mais com esse fascinante mundo do grifo, hipogrifos e muito mais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, satisfação a minha ter você aqui no canal. Quem fala, Irmão Felino Xavier. E hoje o nosso assunto vai ser sobre essas espécies diferentes. Você sabe o que é um grifo? Grifo é o nome de uma criatura mitológica que tem o corpo de leão, a cabeça e as asas de uma águia. De acordo com as lendas, os grifos eram capazes de botar ovos de ouro. Simbolicamente, os grifos são popularmente conhecidos por representarem as virtudes. Então vamos entender essa história. Essa é uma matéria do site significados.com.br. Grifo é o nome de uma criatura mitológica que tem o corpo de leão, a cabeça e as asas de uma águia. De acordo com as lendas, os grifos eram capazes de botar ovos de ouro. Simbolicamente, os grifos são popularmente conhecidos por representarem as virtudes da sabedoria e da força, conforme descrevem algumas lendas. Por este motivo, é comum encontrar figuras de grifos na heráldica medieval, como em brasões de família, por exemplo. Acredita-se que as lendas sobre os grifos teriam se originado no Oriente Médio, principalmente entre os antigos persas, babilônios e assírios. No entanto, a figura do grifo se intensificou na mitologia grega como um dos animais que pertenciam ao deus dos deuses, Zeus, e que protegia as suas riquezas. Um grifo também pode ser o mesmo que um enigma, um mistério ou uma charada. Consiste em algo difícil de ser decifrado ou compreendido. No Brasil, a palavra grifo também pode se referir a um tipo de ferramenta, chave de grifo, chave de cano ou chave de tubos. Esta ferramenta é regulável e bastante usada para apertar ou afrouxar peças, porcas e canos. Grifo e hipogrifo. De acordo com a mitologia grega, um hipogrifo consiste no fruto do cruzamento entre um grifo e uma égua comum. Os hipogrifos, diferente dos grifos, são descritos como criaturas com cabeça de águia, patas com garras, asas cobertas com penas e corpo de cavalo. São inúmeras as lendas que surgiram sobre os grifos. Algumas descrevem esses seres como detentores de poderosas propriedades medicinais. As penas de suas asas, por exemplo, supostamente tinham o poder de recuperar a visão de pessoas cegas. Mas antes, vamos entender o significado da mitologia grega. O que é a mitologia grega? Mitologia grega é o conjunto de histórias, lendas e mitos que pertenciam ao imaginário da civilização da Grécia Antiga, apresentando inúmeros deuses, heróis lendários e criaturas fantásticas, além de supostas justificativas para o surgimento do universo e da vida. Acredita-se que
a mitologia grega tenha surgido por volta do século 8 a.C., sendo baseada principalmente no relato de histórias fantásticas descritas em uma série de narrativas registradas principalmente por Hesíodo e Homero, poetas gregos. Os mitos gregos teriam se originado a partir da unificação de uma série de histórias e mitologias antigas, com destaque para as de origem dórica e micênica. Os antigos gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de diversos deuses. Aliás, as divindades gregas não são uma das características mais marcantes desta mitologia. A mitologia grega é muito rica em personagens e criaturas sobrenaturais que representam características inerentes da personalidade humana e das forças da natureza. E vamos mais a fundo no nosso estudo da mitologia grega. Os grifos são elementos presentes em diversas mitologias. Contudo, é na mitologia grega que eles são mais reconhecidos até hoje e possuem mais detalhes, mas a figura do grifo aparentemente surgiu no Oriente Médio, onde os babilônios, assírios e persas deram a vida a esta criatura em pinturas e esculturas. Esta é uma publicação do site estudopratico.com.br. Eles são definidos como criaturas lendárias com as seguintes características: seres alados, ou seja, possuem asas, possuem um corpo de leão, possuem a cabeça de uma águia, têm o dorso coberto de penas, suas patas são descritas como enormes. Os grifos na Grécia. Na Grécia, dizia-se que os grifos eram usados pelos deuses como guardiões, pois eram criaturas fortes e ferozes que assustavam e podiam chegar a enfrentar as pessoas para cumprir a missão para a qual eram designados. Por exemplo, Dionísio utilizava os grifos para proteger sua famosa cratera de vinho. Já Apolo tratava-os como guardiões dos seus tesouros no país de Hiperbóreos, na Sítia. O poderoso Zeus, deus dos trovões, tratava os grifos como seus cães de guarda. Dizia-se inclusive que os grifos pertenciam a ele. Obviamente, esta tática atraía cobiça, pois, como guardiões, certamente estavam cercando algo precioso e importante, como os tesouros de Apolo. Mas os grifos, no geral, eram criaturas difíceis de vencer. Os grifos no Oriente Médio. Já no Oriente Médio, com suas origens ligadas principalmente à Pérsia, os grifos estavam ligados ao zoroatrismo, uma religião forte na época. Além disso, também estavam relacionados. Eram os símbolos deles aos magos sacerdotes desta região. Nesta época, acreditavam que suas asas remetiam ao celeste, enquanto seu corpo, por ser de um leão, remetia ao terreno, e assim era a forma de comunicação com os magos sacerdotes, símbolos das sabedorias celestes e terrenas do zoroatrismo. Comunicação que ainda gerava uma sincronia entre os poderes mundanos e sobrenaturais. Outras características e curiosidades sobre os grifos. Dizia-se que os grifos eram inimigos mortais do basilisco ou basilístico, outra criatura fantástica. Em casos raros de cruzamento com éguas, o fruto é uma criatura fantástica chamada de hipogrifo. Como aves normais, os grifos faziam ninhos, contudo, os ninhos tinham um diferencial: a matéria-prima era o ouro. Surpreendentemente, eles não colocavam ovos nos seus ninhos de ouro, mas sim ágatas. A ágata é um quartzo considerado como uma pedra preciosa. No mundo real,
Os grifos são considerados abutres que podem ser encontrados no sul da Europa, no sudoeste da Ásia e da África. Na sua tela você vê a imagem de um grifo. É uma criatura lendária com cabeça e asas de águia. Sua cabeça se assemelha muito com a águia americana e o corpo de leão. Fazia seu ninho em boucacas, nome usado para o ninho do grifo, conforme a mitologia grega, e punha ovos de ouro sobre ninhos também de ouro. Outros ovos são frequentemente descritos como sendo de ágata. Como diversos animais fantásticos, incluindo centauros, sereias, fênix, entre outros, o grifo simboliza um signo zodiacal, devido ao senso de justiça apurado, o fato de valorizar as artes e a inteligência e o fato de dominar os céus e o ar. Simboliza o signo de Libra, a chamada balança.